bem-vindo, Consulta ao Doutor está no ar mais uma vez. É um grande prazer estar na sua companhia. E chegamos naquele nosso horário marcado, 16 horas, com um assunto, gente, interessantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre reações alérgicas, ok? Tanto com relação aos produtos químicos quanto com relação aos ácaros. Pois é, aqueles que a gente cultiva ali nas nossas casas sem nem se dar conta. E com relação, gente, aos produtos químicos, que é o que a gente vai explorar nesse primeiro bloco, vamos trazer aqui um tema bastante sensível para muita gente aí, para as donas de casa, os donos de casa, que são aquelas misturinhas extremamente potentes, mas que de tão potentes eles não eliminam apenas germes, bactérias, fungos, e sim fazem muito mal para a nossa saúde. Portanto, gente, é preciso falar sobre isso sim. Lembrando a vocês que nós estamos ao vivo através do nosso site www.hittv.com.br. Então, se você conhece alguém a quem esse tema vai interessar, vai ser importante, que precisa ouvir verdades a respeito dessas misturinhas, não deixe de compartilhar o nosso link de transmissão. Lembrando mais uma vez que hoje temos, então, 2 assuntos divididos em 2 blocos, então nosso tempo é um pouquinho mais curto. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser trazer aqui pra gente o seu relato, envie agora a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886, combinado? E temos uma enquete relâmpago acontecendo também lá no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Você já fez alguma dessas misturas? Água sanitária com álcool, água sanitária com vinagre ou vinagre com bicarbonato de sódio? Ou você está na última alternativa, jamais faria essas misturinhas? Entra lá e participa, por favor, contamos, é claro, com você. Para a gente dar início ao nosso primeiro tema sobre as alergias que nós podemos desenvolver com relação aos produtos químicos e, claro, como nos proteger, recebo e apresento a vocês o Dr. Marcelo Bossuat, que é alergista e imunologista e também, gente, coordenador do projeto social Brasil Sem Alergia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Daniela. Mais uma vez estamos aqui na Hit TV. A gente agradece demais a sua disponibilidade em vir até aqui. Para começar, doutora, a gente tem muito assunto hoje. Tenho certeza que você aí de casa já deve estar aqui pensando, olha, eu tenho isso, tenho aquilo de pergunta. Não deixe de enviar para a gente, combinado? O que são as reações alérgicas, doutor? O que acontece no corpo de uma pessoa que é alérgica a um determinado produto químico? A reação alérgica é aquilo que não deveria acontecer no corpo, ou seja, o corpo reconhece substâncias que são naturalmente utilizadas pelas pessoas como algo agressivo. Então, isso é uma reação alérgica. A pessoa começa a utilizar aquelas substâncias, que é utilizada pela maioria das pessoas, mas naquela pessoa em específico começa a desenvolver reação. E nós temos, com relação aos produtos químicos, nós temos produtos que a gente acaba ingerindo, nós temos produtos que a gente passa, temos produtos que a gente coloca no nosso corpo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, as reações químicas, elas realmente são um grande desafio, porque o povo brasileiro, cada dia que passa, ele está ficando mais longevo. A qualidade de vida está melhorando o povo brasileiro, apesar de nós não sermos ainda, não estamos no ideal, mas nós estamos melhorando em termos de qualidade de vida, então as pessoas estão vivendo mais. E vivendo mais, você acaba tendo situações de maior hipersensibilidade, porque seu organismo ele fica com mais dificuldade, eu vou falar num termo mais fácil para que todos entendam, de digerir as coisas, ou seja, inclusive digerir os medicamentos e as substâncias químicas que você entra em contato, incluindo cosméticos, vitaminas, minerais e até alimentos. Então, por exemplo, tem muita gente que está desenvolvendo reações alérgicas que dão manifestações na pele a medicamentos. E esses medicamentos, por sua vez, eles seriam medicamentos inofensivos se o paciente fosse mais jovem, mas como ele vai envelhecendo e o fígado vai ficando com uma dificuldade de depurar esses medicamentos, então acaba que o fígado não consegue metabolizar o remédio, eliminar na urina e, consequentemente, essa não eliminação faz com que o remédio fique circulante no corpo e cause uma reação alérgica, podendo levar a lesões de pele. Remédios, por exemplo, para pressão arterial, antihipertensivos, diuréticos são muito comuns, antibióticos são muito comuns, remédios para tratamento de problemas hormonais, como para a tireoide, são muito comuns, incluindo a questão da fotoativação. Muita gente, por exemplo, toma um remédio
e vai tomar sol, e esse remédio ele é transformado numa outra substância. Os raios ultravioletas, eles agem na nossa pele, e esse remédio circulante é transformado num outro químico, e em muitos pacientes, esse outro químico causa uma reação alérgica de pele muito grave. Fora aquelas reações que nós sabemos, como, por exemplo, pacientes que precisam colocar stent nas artérias coronárias. Existe uma substância na artéria coronária chamada sulfato de níquel, no stent. E o sulfato de níquel no stent, em alguns pacientes, pode dar hipersensibilidade, o chamado eczema de contato sistêmico. Então, muitas das vezes, a gente recebe esse paciente no consultório, cheio de lesões avermelhadas pelo corpo, que coçam, que são descamativas, que descamam, e tomam vários remédios, tomam antihistamínicos, corticosteroides, fazem até simpatias, e nada dá certo. E quando você vai fazer uma investigação, ou é um alimento, como, por exemplo, café encapsulado, que tem sulfato de níquel, o próprio stent que foi colocado pelo paciente, o ácido acetil salicílico, que é utilizado para evitar a formação de trombo, e até prótese de quadril. A prótese de quadril, quando a gente tem aquela chamada coxoartrose, a gente substitui a cabeça do fêmur por uma prótese de quadril, aquela prótese de quadril em alguns pacientes pode causar o chamado eczema de contato sistêmico. Então é muito importante nós deixarmos isso avisados, inclusive aos colegas médicos, porque a gente recebe muita gente que já passou por 8, 10 médicos e não consegue fazer esse diagnóstico. Imagino que exista uma grande dificuldade para vasculhar, para se pensar nessas alternativas. Porque o que acontece? A área da imunologia é uma área ainda que está crescendo no Brasil, né? Tem gente muito boa fazendo imunologia no Brasil, mas as faculdades de medicina ainda não têm uma estrutura suficiente para dar a formação técnica para os médicos. Isso não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo inteiro, entendeu? Então, a imunologia é uma especialidade nova, é uma especialidade que começou a crescer da década de 90 para cá. Então, existem muitas dúvidas ainda até no meio médico. Então, muitos pacientes passam por vários médicos, não conseguem uma solução, e quando chegam ao nosso consultório, a gente consegue identificar, então, um problema e consegue dar uma orientação, consegue dar um norte de orientação para aqueles pacientes e resolve a situação. Mas até chegar no especialista, até chegar num alergista, o tempo vai passando e a quantidade de remédio que aquele paciente vai tomando é enorme. E aí vão gerando outros efeitos colaterais. Por isso que é importantíssimo sempre considerar, e por isso é claro que a gente está trazendo hoje esse tema no nosso foco. Doutor, queria explorar um pouco agora sobre as alergias com relação aos produtos químicos que são encontrados nos produtos de higiene e beleza, nos nossos cosméticos. Aí eu vou trazer aqui alguns ingredientes, algumas substâncias, e aí eu queria entender em quais produtos a gente pode encontrar essas substâncias e o que essas substâncias podem gerar no nosso corpo, para, claro, para quem estiver nos assistindo, poder identificar, de repente, algum sintoma e levantar aí esse alerta. Combinado? Perfeito. Vamos falar agora sobre o ácido salicílico. O ácido acetil salicílico, ele é derivado da Salix alba, do salgueiro, de uma planta. E ele é utilizado como antitérmico, como antiagregante plaquetário, ele é utilizado para afinar o sangue, usando um termo mais fácil de vocês entenderem, e ele pode dar reações, as chamadas reações de hipersensibilidade imediata e também as chamadas reações de hipersensibilidade tardia, principalmente quando utilizados na forma de cremes, de pomadas, para tratamento cosmético, tratamento prescrito pelo dermatologista, né? O que é uma hipersensibilidade imediata? É quando o paciente ele desenvolve uma reação rápida ao uso do remédio, até 1 hora após o uso do remédio. Então, aquilo ali pode ativar uma célula chamada mastócito e a liberação de histamina e fazer com que o paciente fique cheio de placas avermelhadas, em alto relevo, que coçam, inchaço na boca, que pode inclusive levar o paciente à morte, que pode fechar a garganta, baixar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca e levar o que a gente chama de choque anafilático, a anafilaxia, a morte. Então é muito perigoso. Até nós conversamos até das questões cardíacas, né? Tem pacientes que fazem cirurgia de revascularização, colocação de stent, e muitas das vezes precisam fazer antiagregação plaquetária dupla, né? Precisam fazer um remédio chamado clopidogrel e o AS, o ácido acetil salicílico. Como é que você vai fazer o AS nesses pacientes que têm alergias graves ao AS? Isso é um grande problema. Mas os alergistas já desenvolveram técnicas e protocolos de dessensibilização. Em São Paulo tem gente muito boa que faz isso, que dessensibiliza o paciente ao AS
e faz com que ele, então, fique tolerante ao AS, para que ele possa, então, utilizar o ácido acetil salicílico de forma segura e correta. A medicina é maravilhosa. E, doutor, adentrando, então, esses produtos para higiene e beleza, os produtos que contêm ácido acetil salicílico seriam produtos, por exemplo, anti-envelhecimento, produtos para acne. Exato. Então, esses produtos também é importante ficar atento. Qual seria algum tipo de reação cutânea que uma nós reação poderíamos local. ter? Eles podem ter uma reação de de toxicidade, ou seja, ao utilizar o produto, eles vão ter uma reação de toxicidade do produto. A utilização local irrita a pele do paciente, causa aquela reação irritativa, que é uma reação um pouco mais rápida, e existe também uma reação mais tardia que vai acontecer 72 horas após e 96 horas após a utilização do produto. Tá? Então, são essas duas reações que podem acontecer. Perfeito. Formaldeído. O formaldeído, deixa eu dar uma dica para vocês bem prática. Alergia à roupa nova. Né? Então, por exemplo, a roupa ela é conservada, esse é um exemplo. Né? O formaldeído é utilizado em várias substâncias, vários produtos, mas a roupa nova, para evitar traça, eles usam formol. E o formol, por sua vez, ele é um conservante e evita com que a roupa se estrague. Tá? Então, tem muita gente que a utilização do formaldeído acaba desenvolvendo uma coceira, uma irritação muito grande na roupa nova. Então, esse paciente comprou uma roupa, começou a ter coceira, pode ser que ele tenha dois problemas, ou ao formol ou a sarna, ou seja, pegou sarna, escabiose. Porque muitas das vezes a roupa foi utilizada por alguém que tem escabiose, a escabiose é um parasita e também começou a se coçar. Então precisamos pensar nessas duas possibilidades. Nessas duas alternativas. O formaldeído também é aquela substância bastante utilizada em escovas progressivas? Exatamente, também bastante utilizada em escovas progressivas e que tem causado reações graves nas pacientes. A gente tem encontrado pacientes com reações irritativas graves ao formaldeído. Por isso que não dá como garantir, mas procurar um médico dermatologista antes de utilizar o formaldeído e fazer esses procedimentos, sempre é uma garantia de minimização dessa reação. Perfeito. E aí, então, basta você deixar de usar o produto ou é preciso, em alguns casos, você entrar com alguma substância, fazer algum tipo de tratamento? Nesse caso, você tem que parar de utilizar o produto imediatamente e utilizar o remédio correto. Se houver uma reação, por exemplo, algum processo infeccioso em cima da ferida, que pode haver um processo de infecção de uma ferida contaminada por bactéria, tem que se utilizar antibióticos. Né? E a utilização dos corticosteroides. Às vezes é a porta de entrada para uma situação muito Exatamente, e os corticosteroides. O antihistamínico, ou seja, o remédio para tirar a ação da histamina, muitas das vezes é ineficaz. Ele pode diminuir um pouco a coceira, mas ele não vai resolver porque o mecanismo de ação dessa reação, muitas das vezes, é celular, envolve células. E o antihistamínico, ele bloqueia a histamina e não bloqueia células. Então, você tem que utilizar corticoide e antibióticos para evitar com que o quadro se agrave. Perfeito. Lauril sulfato de sódio um ingrediente aí que temos em pasta de dente, em shampoos, em sabonetes. Exatamente. Pasta de dente, shampoo, sabonete pode causar uma quelite, né? Ou seja, quando o paciente começa a ter a inflamação dos lábios, isso pode ser por causa da pasta de dente. Então, é importante também saber se aquela substância tem esse componente. E existe um teste chamado teste de contato, que é um teste padrão para mais de 30 substâncias, e esse teste ele elucida muita coisa. Quando esse teste não elucida, você pode fazer o teste de contato direto com a substância que você suspeita que está causando problema em você, entende? E esse teste de contato ele é feito da seguinte forma: você vai colocar as substâncias em placas e vai colar nas suas costas. E a gente vai fazer 3 leituras. A primeira leitura 48 horas após, a segunda leitura 72 horas após e a terceira leitura 96 horas após. Então, se já der a reação em 48 horas, a gente já sabe que é irritativo, tá? Não é alérgico. Esquece a alergia, é irritativo. Se a reação só der na segunda leitura, ou seja, você faz a primeira leitura, não deu nada, na segunda leitura e na terceira leitura deram reações, aí a gente sabe que existe um processo alérgico que a gente chama reação alérgica do tipo 4, onde há um envolvimento
celular. E você precisa fazer a medicação correta. Não adianta você fazer qualquer remédio que vende na farmácia, que vende com um balconista, porque esse remédio não vai resolver. Precisa procurar um dermatologista ou um alergista para que ele possa fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, tratar você da forma correta. É muito importante trazer essa pontuação, doutor, porque tem muita gente. Eu imagino que você que esteja nos assistindo já tenha feito isso em algum momento da sua vida. Estou com uma alergia, corre lá na farmácia, compra um antialérgico e fim de papo. Mas não é assim. É preciso recorrer a um especialista. É preciso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tem um antialérgico que é muito utilizado até nas emergências. A prometazina. Fenergan, que é o nome comercial, que é um remédio que tem suas aplicações, é produzido por um laboratório de excelência, não tem que se reclamar da qualidade do remédio. Mas esse remédio é utilizado para alergia e dá fotossensibilidade de muita gente. Ou seja, o paciente vai tratar a alergia, recebe uma injeção de Fenergan e depois sai à rua, recebe um sol, recebe um raio ultravioleta e há uma ativação do remédio dentro do corpo de você e piora mais ainda a tua alergia. Então, por isso que é importante procurar o especialista, porque o especialista está treinado a identificar qual é o remédio mais adequado. E a gente falou aqui, doutor, sobre várias substâncias, ainda tem tantas outras para a gente dizer, mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente alguma alternativa com relação a qual é a melhor forma da gente escolher cosméticos, produtos que a gente usa aí diariamente. Existe uma regra, um caminho que a gente possa seguir? O primeiro caminho é o seguinte, criança não deve usar cosmético. Tá. O mínimo possível. Tá bom? Porque criança pintando unha, criança usando batom, maquiagem. Evite que seu filho use, porque quanto mais precocemente você expor uma criança a um cosmético, maior chance vai ter ela de desenvolver reação alérgica no futuro. Isso é muito importante papai e mamãe ouvirem. Vocês entenderam? Não se pinta unha de criança, não se passa maquiagem, não se passa batom em criança. Tá bom? Esqueçam isso. Porque o sistema imunológico da criança está em formação. E essa formação do sistema imunológico vai fazer com que ela fique sensível mais precocemente. Então, vai se tornar um adulto alérgico. Tá bom? Então, deixa completar 18 anos. Quando tiver 18 anos, aí sim começa a utilizar cosméticos de forma responsável. Não use muito e tente optar pelos hipoalergênicos, principalmente aqueles dermatologicamente testados. E aqueles que já têm uma alergia já instituída, existem os cosméticos antialérgicos, que são diferentes de hipoalergênico. O hipoalergênico causa pouca alergia, antialérgico não causa nada de alergia, que ele foi exaustivamente estudado e mostrou-se que em estudos clínicos ele não causa alergia a ninguém. Então, quem já tem alergia já instituída, utilizar os cosméticos antialérgicos. Perfeito. Temos aí um caminho, não temos? E outra coisa também importante é em relação aos cuidados diários. Por exemplo, nós usamos muita fragrância. A principal substância que causa alergia no seu corpo, que causa coceira no seu corpo, é fragrância. É perfume. Tá? Então, amaciante de roupa tem perfume, sabão em pó comum tem perfume. O amaciante de roupa, ele amacia a roupa... A gente adora um cheirinho, não é? Mas... Como é que ele amacia a roupa? Ele se impregna na roupa. E ele deixa a roupa macia. Então, essa impregnação vai fazendo com que você entre em contato com o amaciante constantemente e vai te sensibilizando. Então, o que nós orientamos o paciente a fazer? Trocar o sabão em pó comum pelo sabão de coco. O sabão de coco é uma substância super segura. E pelo vinagre de maçã ou vinagre de álcool como amaciante. Porque além de amaciar a sua roupa, ele vai ter também uma ação antibactericida. Ele vai matar as bactérias. Então, você vai ter uma roupa saudável e você vai ficar menos sensível. Muito bacana. Agora, doutora, a gente vai adentrar essa questão das reações alérgicas com relação aos produtos de limpeza, porque a gente tem acompanhado por diversas vezes na mídia, nas redes sociais, diversos casos de pessoas que fizeram aquelas misturinhas caseiras e tiveram reações absurdas. É verdade. Queria adentrar um pouco. Essas misturinhas caseiras, vocês estão criando um alien. Vocês estão criando um troço que ninguém sabe o que é, entendeu? Porque não tem controle de qualidade, não tem um químico responsável, não tem um farmacêutico responsável, não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vocês estão criando um alien. O produto que é vendido ali nas gôndolas do supermercado, eles têm sim aprovação e está tudo certo de acordo com o uso que está sendo indicado no rótulo. O problema é com relação a essa mistura que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente cria praticamente um laboratório em casa. Vocês criam um laboratório em casa e vocês estão submetendo o corpo de vocês a um alien. E esse alien vai causar um problema dentro de vocês.
entendeu? Então não se faz nada, principalmente com substância química, pelo amor de Deus, gente. Não se faz nada sem a consulta de um médico, sem conversar com o seu profissional de saúde, porque vocês não sabem a consequência disso. E, principalmente, o produto ingerido, a gente vê muito chazinho, muita simpatia, muita coisa desse tipo. E esses produtos ingeridos são mais perigosos ainda, porque eles podem dar reações gravíssimas, as chamadas reações tardias graves. Existe um fenômeno chamado necrólise epidérmica tóxica e a síndrome de Stevens-Johnson, que leva o paciente à morte, que é como se você tivesse sofrido uma queimadura imunológica. Você vai para um centro de queimados e você pode morrer por causa disso. Entende? Porque o seu organismo ele não consegue metabolizar, o seu fígado ele não está preparado para receber aquilo e aquilo ali fica circulando dentro do teu corpo, causando reação inflamatória, causando reação de hipersensibilidade. E pode levar você à morte. A sua pele descama, a sua pele descola. Ela faz como se fosse um queimado grave. Entendeu? Então, esse espaço que vocês abrem para a gente ele é muito importante. É importante. Porque tem muita gente que não tem ideia disso. Vamos dar uma olhada, doutor, no Vamos resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Porque aqui, doutor, a gente vai mensurar como é que andam as misturinhas que estão sendo feitas pelo nosso público no Instagram. Então, você já fez alguma dessas misturinhas? Essa foi a pergunta que a gente fez lá no Instagram. 50%, veja só, respondeu. Vinagre com bicarbonato de sódio, 25% água sanitária com álcool, 13% água sanitária com vinagre e apenas 12% respondeu que jamais faria essas misturas, que seria a resposta correta, não seria? Exatamente, seria a resposta correta. Doutor, porque o produto industrializado, ele fazem. já tem a avaliação e os testes. Entende? As misturas não têm. Então, é uma incógnita, é um tiro no escuro que você está dando. Sim. Mesmo das coisas mais, por exemplo, vinagre com bicarbonato, é algo que é utilizado, que em tese não teria uma ação assim tão grave, mas ao mesmo tempo a gente não sabe a origem desse vinagre, a origem desse bicarbonato, que vinagre é esse, qual é o tipo do vinagre, ou seja, são inúmeras variáveis que colocam em risco o paciente. Então, a nossa orientação é sempre tentar buscar um produto industrializado e, se você tiver alergia, um produto de limpeza anti-alérgico. Quais são, doutor, as alternativas para a gente conseguir limpar a casa com segurança? Muito Apenas os produtos que estão ali com rótulo liberado? Ótimo. O vinagre, sem misturar. O vinagre é uma substância boa que você pode utilizar. A água sanitária a gente não orienta muito porque ela irrita muito a mucosa respiratória e ela acaba agravando muito os quadros de alergia. Tá? E o microbioma da sua casa, o ambiente da sua casa, ele vai ter bactérias. Esse negócio de você querer matar todas as bactérias é impossível você fazer isso. É lógico que você vai ser higiene, você vai limpar a sua casa, mas com vinagre, com álcool 70 hoje está proibido, né? Por causa que tem muita gente aí que não está usando o bem, mas existem álcools que são bem utilizados, que podem fazer uma boa higienização. Lavar a roupa com sabão em pó de coco, líquido ou barra, né? Não usar amaciante em casa. Existem substâncias biodegradáveis, né? Como eu esqueci o nome, estou tentando não falar o nome comercial, mas substâncias biodegradáveis sem fragrância que podem ser utilizadas também, entende? Então, tem opções bastante seguras para que serem podem ser utilizadas e que limpam tão bem quanto. Exatamente. Doutor, gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente. Perfeito. Agradeço demais. Espero que você que tenha nos assistido tenha gostado. Aproveito, inclusive, para deixar aqui os contatos do doutor, passar o site dele, doutor Marcelo Bossuá, alergista e também imunologista, o site brasilsemalergia.com.br, que aparece aí na sua tela para você entender um pouco mais sobre esse trabalho que ele realiza Brasil afora. E ele deixa claro o telefone de contato 21 99954 5632. Antes de mais nada, doutor, gostaria que você deixasse para o nosso público uma explicação com relação a quais são os sintomas que as pessoas que estão fazendo essas misturinhas em casa devem ficar atentos e procurar imediatamente um especialista, alguém de renome, né, que tenha, que possa ajudá-lo, porque muitas pessoas estão ali fazendo a faxina. Ah, não, fiquei um pouquinho tonta, vou sair, vou respirar um ar, daqui a pouco eu volto. Muitas pessoas se comportam dessa forma. Sim. Então, acho que é bacana a gente aproveitar esses minutos finais para trazer esse alerta. É muito importante vocês entenderem o seguinte:
Começou um quadro de irritação nasal, garganta inflamada, falta de ar, aumento da frequência do coração, o coração começa a bater mais forte, palpitação. Vocês começaram a ter problemas na pele, irritações, vermelhidões e tudo mais, vocês têm que procurar imediatamente o seu médico. Porque pode ser uma reação imediata, pode ser uma reação tardia. A tardia, ela demora um pouco mais para se agravar, mas a imediata pode matar. E a única forma de você reverter um quadro de reação alérgica imediata é o uso da adrenalina numa unidade de emergência. Nada mais resolve uma reação alérgica grave do que a adrenalina. Então você precisa procurar uma unidade de emergência para que o médico possa fazer adrenalina em você e salvar a sua vida. Remédio para alergia, corticoide e todos esses remédios, nada resolve. Somente adrenalina com a avaliação do seu médico. Qualquer indício de reação grave, unidade de emergência direto. Se você está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, a Consulta ao Doutor fala sobre reações alérgicas com relações aos ácaros. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, nós batemos um papo no primeiro bloco sobre reações alérgicas a produtos químicos e agora, gente, vamos falar sobre reações alérgicas aos ácaros. Pois é, esses animaizinhos aí microscópicos que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, obviamente, mas que eles estão, gente, em muitos lugares. Eles podem, ou melhor, eles devem estar ali no nosso colchão, no nosso travesseiro, podem estar inclusive ali nos alimentos como cereais. A gente vai falar sobre tudo isso. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não deixe de mandar o nosso link de transmissão. Estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br. Aproveite esses minutinhos para participar aqui do nosso bate-papo. Envie a sua dúvida, envie o seu relato para o nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 3337 5886. E temos uma enquete relâmpago acontecendo nesse instante lá no nosso Instagram. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. O Instagram é @consultaodoutor. Qual a melhor batalha contra o ácaro, na sua opinião? Lavagem quente, roupas de cama a 60 graus, armadilhas de poeira, usar capas anti-ácaros pode ser aí uma boa alternativa. Bomba de umidade para um ambiente hostil, com relação aos ácaros apenas. Ou então o aspirador poderoso com o filtro EPA. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai descobrir aí qual de fato é a melhor alternativa. Vamos então falar sobre esse assunto e receber dicas, é claro, para a gente se livrar dessa ameaça invisível. Eu vou receber e apresentar para vocês, gente, a doutora Patrícia Schillinger. Seja muito bem-vinda, doutora. Ela é alergista imunologista e coordenadora do projeto Brasil Sem Alergias. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui novamente. Aliás, gente, antes de mais nada, daqui a pouquinho vocês vão ver aí umas imagens de ácaros. Já pedimos desculpa a vocês de antemão, porque as imagens elas são um tanto quanto perturbadoras, ainda mais quando a gente pensa que estes bichinhos estão ali no nosso lugar de dormir, no nosso travesseiro, no nosso colchão, ok? Então, para começar, doutora, explica pra gente o que são os ácaros e por que eles são um problema para muitas pessoas. Então, Dani, os ácaros, eles são animais artrópodes, né? Eles são ali do grupo dos aracnídeos, estão juntos com aranhas e escorpiões, mas principalmente os acarídeos, né? Que é onde tem os carrapatos e, propriamente dito, os ácaros. Os ácaros, muita gente acha que eles são parasitas, apenas parasitas, mas existem ácaros também que eles são de vida livre, né? Pra gente, para seres humanos, né? Eles causam algumas alergias, né? Quando você tem uma reação alérgica a ácaro, você pode desenvolver um quadro de rinite, você pode desenvolver um quadro de asma. Existem outras doenças também que podem ser causadas por ácaros, né? Você pode desenvolver blefarites, conjuntivites, escabiose. Então, tem N doenças que você pode apresentar pelo contato com ácaro. Até uma conjuntivite pode ser causada por um ácaro. Até uma conjuntivite. Por quê? Os principais ácaros, né, são os ácaros domésticos, né, o Dermatophagoides pteronicis, o Farinae,
E também a Blumea tropicalis. Em contato com esses ácaros, você desenvolve algumas reações alérgicas. E um dos lugares preferidos, né, desses ácaros são a pele humana, né, cílios, né, os pelos ali. E o que acontece? Essa reação alérgica causa coceira. E muitas vezes isso ocorre na conjuntiva. Então, daí você causa um processo inflamatório local, causando a conjuntivite. Perfeito. Olha aí, gente, a imagem dos ácaros aqui no nosso fundo. Horroroso. Para ilustrar. Apenas para ilustrar, combinado? Doutora, você comentou, é claro, né, sobre os cílios. Quais são os lugares mais comuns aonde eles estão acumulados? No corpo humano ou em Vamos ambientes? começar pelos ambientes. Ambientes. Então, os ácaros, eles gostam de ambientes escuros, úmidos e quentes. Então, nada melhor do que uma cama, um travesseiro, tapete, bichinhos de pelúcia, até mesmo animais domésticos, justamente por conta dessa afinidade que eles têm com os pelos, né? Então, eles são animais muito... alguns microscópicos, né? Normalmente o tamanho deles gira aí em torno de 0,2 a 0,75 milímetros, então são praticamente invisíveis, o que possibilita que eles tenham um habitat que muitos outros animais nem conseguem, né? Então isso propicia um desenvolvimento deles muito grande, porque eles podem habitar um poro, né? Um folículo piloso. Então, eles adoram esse tipo de lugar, se alimentam de pele humana. Então, a pele humana e os folículos pilosos são os locais preferidos do ácaro. Olha, gente, é um pouquinho perturbador pensar que eles podem estar num folículo piloso, num poro do nosso rosto. E se a gente caminhando pelo rostinho, né? Estamos convivendo com eles há tanto tempo, por que a gente precisa trazer um tema como esse, não é verdade? Não é? Doutora, eu queria entender, assim, quais são os tipos de sintomas que a gente pode ter e que levantam um alerta. Por exemplo, uma pessoa que acorda sempre com rinite, isso daí pode significar que ela esteja com ácaros no travesseiro, com ácaros no colchão? Provavelmente, né? Como eu lhe falei anteriormente, é um local que eles escolhem justamente pela umidade, pelo calor e por ter fundamentalmente o alimento, que é a pele humana. Eles se alimentam de queratina, né? Então, é um lugar altamente facilitador para o desenvolvimento deles. Ao dormir, né? A gente está 8 horas ali em contato direto, respirando, ingerindo, porque a alergia não é contato, é respiração, é ingestão. Então, a gente está ali tendo contato com partes, digamos assim, do ácaro, né? É até constrangedor um pouquinho falar, mas uma parte do ácaro que muito alergênica são as fezes, né? Tanto as fezes como o exoesqueleto do ácaro. Então, a gente fica ali 8 horas inalando isso. E isso, de uma certa forma, causa uma reação alérgica no organismo e aí a gente nota esses sintomas mais evidentes à noite, justamente por essa proximidade aí do contato, pela quantidade de horas, né? Então, esses sintomas ficam muito mais evidentes, né? Como prurido nasal, espirro, coceira, obstrução nasal, alguns prurido na pele. Então, assim, são N as formas desses sintomas, depende do local, né? Se é uma rinite, você vai ter coriza. Se é uma conjuntivite, você coça muito, tem um inchaço dos olhos, a vermelhidão, a irritação. Então, depende muito de onde você teve esse contato mais próximo. E como que a gente pode fazer para diagnosticar, para excluir qualquer outra questão, uma conjuntivite bacteriana? Como que eu consigo identificar que estamos falando de um ácaro para, então, definir um tratamento, é claro? Isso, é importante sempre a população em geral ter esse tipo de consciência que o ideal é sempre ir ao médico, né? Sim. Essa questão de estar ali tudo no Google, tentando, não é o ideal. O ideal é uma observação médica, né? Avaliação clínica do tipo de lesão, como que aconteceu esse sintoma, fazer uma boa anamnese. Existem também alguns exames em determinadas doenças causadas por ácaro que podem ser feitos. Existe o prick test, né, que é muito comum, usado aí nas alergias respiratórias para ver a questão de dermatofagóides pteroníceos, que são os ácaros principais
da poeira doméstica, né, o Fahrenheit e a Blomia tropicalis. Você pode fazer também dosagens sanguíneas de IgE. No caso de doenças causadas como a escabiose, né, que é a sarna comum, você pode estar fazendo ali a observação pelo médico dessas lesões, dessas vesículas, fazer raspagem da lesão e levar para uma lupa especial para estar observando. Então, assim, é muito importante essa ida ao consultório, essa conversa com o médico, né? Essa realização de exames, porque muitas vezes esse diagnóstico é feito em casa e tratado muitas vezes de forma incorreta. E aí não se obtém o sucesso que a gente gostaria, né? Então acha que aquela doença não melhora, né? Que o caso dele não tem jeito. Mas muitas vezes o mau diagnóstico, ele faz com que a gente tenha um mau tratamento, né? Não tem um tratamento adequado. E, por exemplo, entre eu sentir os sintomas, buscar ajuda, fazer, então, essa varredura e chegar, de fato, ao diagnóstico, é demorado ou acaba se tornando demorado por conta desse comportamento tão comum de nós, de demorarmos para buscar ajuda, de tentar lidar ali do nosso jeitinho, tomar remédio por conta, enfim? Exatamente isso que você falou. Pode ser simples. Pode ser simples. A grande culpa é na demora, porque a gente sempre quer dar o nosso jeitinho brasileiro, né? Vou tomar um chazinho, vou tomar um antialérgico aqui. E muitas vezes não é uma alergia, muitas vezes é uma doença bacteriana, como você mesmo tinha comentado. Então, o tratamento não é feito da melhor forma. Mas, em si, quando o paciente vai ao consultório médico, normalmente... em termos de exame, consulta médica, eu acredito que com menos de 30 dias esse paciente está com esse resultado em mãos, né? Você vê que não é uma coisa tão difícil de se fazer. É claro que a gente sabe que a população às vezes tem dificuldade com os exames, em termos de financeiros, enfim, mas hoje em dia a gente tem alguns projetos, né, que atendem essa população classe D e classe E de forma gratuita, fazendo ali uma consulta, um exame e um diagnóstico preciso com tratamento correto para cada patologia. Com relação a tratamento, esses tratamentos eles costumam ser eficazes de fato ou de nada adianta fazer o tratamento, usar um remédio, uma pomada, se eu não estiver limpando o meu ambiente corretamente e me livrando desses ácaros? Isso, Dani, isso foi muito importante você falar, porque tratamento de alergia, ele é um tripé. Dentro dele a gente tem medicação, controle ambiental e imunização, né? Dessensibilização, melhor dizendo. Então, se for um ácaro, onde, por exemplo, você tem uma escabiose, né? Que no caso aí, seria um tratamento à base desse ácaro, né? Você pode usar aí a permetrina, 5%, que é creme. Você pode usar a ivermectina, que seria um comprimido. Esse, no caso desse tipo de patologia. De escabiose. Sendo um caso, por exemplo, de uma alergia, a gente entraria nesse controle ambiental, né? Que seria o cuidado da casa. O que a gente pode estar fazendo dentro da casa? A gente evitar locais que possam acumular e favorecer, né, essa proliferação de fungos. Seria um colchão. O que a gente pode estar fazendo aí? Usando capas de colchão impermeáveis, assim como os travesseiros. Para quê? Para que a gente funcione como uma barreira, né? A capa impermeabilizar. Isso, impermeabilizar. Ou seja, a gente não tem aquele contato direto com o ácaro. Porque o local ali onde ele prolifera não vai estar diretamente com a pele. Então, ele não tem alimento, né? Então, isso já dificulta ali a nossa inalação e o nosso contato com esse ácaro. A gente evitar tapetes, né? Evitar cortinas, bichos de pelúcia. Então, só a limpeza, né? A limpeza, pelo menos, de uma vez por semana da casa, né? Retirando aquela poeira acumulada, abrindo as janelas para que possa ter uma melhor circulação, que fique um ambiente arejado, que não tenha tanta umidade. Aquela história do sol, colocar um colchão no sol, colocar o travesseiro no sol, pode ajudar? Isso me remeteu ao meu professor lá da especialização. Ele brincava que colocar travesseiro ou colchões exposto ao sol era só bronzear a ácara. Mentira! Verdade. Essa a gente ouve bastante, não ouve? Pois é. É claro que, né, de uma certa forma, você pode reduzir um pouco essa proliferação por conta da luminosidade, já que ele gosta de escuro, né? E, de uma certa forma, você conter um pouco. Mas o que acontece não é
não é a vida, não é o ácaro em vida só que ele causa a alergia. Mesmo ele após, sem vida, digamos assim, né? Os próprios restos mortais dele, como o exoesqueleto, as fezes, como você bem falou aqui, elas podem causar alergia. Então, isso independe, né? Então, essa questão da remoção do ácaro, ela é muito mais importante do que colocar o ácaro ele para bronzear, não é? Pois é, do que colocar... Não bronzeiem seus ácaros. Pois é, não façam isso. Vamos dar uma olhada, gente, no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Qual a melhor batalha contra o ácaro agora? A gente vai descobrir qual é de verdade. 46% do nosso público do Instagram voltou na armadilha de poeira, de usar capas anti-ácaros, que você estava comentando agora. Tivemos aí um empate entre a segunda e a terceira opção, lavagem quente com roupas de cama a 60 graus, não é bronzeamento isso não. Sim. E aí também temos as outras alternativas, gostaria que você comentasse. Nosso público está então correto? Melhor alternativa? Eu fiquei muito feliz com essa resposta. Significa que o trabalho aí dos alergistas está funcionando nessa questão de divulgar o quão é importante esse controle ambiental, essa forração e impermeabilização de capas de colchão e travesseiro. Essa segunda opção aí da água quente, ela seria muito bem usada no caso da escabiose. Então, eu acho que o nosso público aí hoje está de parabéns com as escolhas, viu? Fiquei muito feliz. Eu queria entender um pouco mais com relação à utilização desse filtro EPA. Olha aí o parabéns para o nosso público. Então, o filtro EPA ele tem sido muito usado ultimamente. Alguns estudos têm mostrado uma grande relevância em termos de melhoria nessa situação, nessa condição aí de redução dos ácaros, né? Eu aconselho, particularmente eu não tenho grandes experiências com o filtro de EPA, mas os estudos têm mostrado aí uma grande, digamos assim, uma grande resposta, né, com o uso dele. Então, eu acho que tudo que venha para somar, a gente deve agregar, né? A gente deve fazer uso. Deve fazer o uso, exatamente. Doutora, um último conselho, então, para que as pessoas consigam aí melhorar o seu ambiente em casa? Se a gente pode fazer uso do aspirador de pó, eu acho que é uma boa pedida. A vassoura, ela levanta muito a poeira, né? Então, assim, a vassoura também com um pano úmido, né? Para que possa passar em toda a casa. E como eu já falei anteriormente, né? Abrir janelas, deixar o sol entrar, né? Trocar roupa de cama pelo menos uma vez por semana. Essas roupas também de inverno também são interessantes que antes do uso a gente as retire, faça uma lavagem, né? Para que esses acúmulos saiam, né? Usar sempre produtos de limpeza que não tenham, como foi falado no primeiro bloco, né? O uso de perfumes, que isso também não só causam alergia, mas também irritam, né? A mucosa nasal, a conjuntiva ocular. Então, tudo isso que a gente, de uma certa forma, possa usar coisas mais neutras, vai nos favorecer muito na diminuição das alergias respiratórias e de contato. Tudo por um quê? Um estilo de vida melhor, saudável. Doutora, eu gostaria muito de agradecer sua participação aqui com a gente. Foi muito bacana, muito esclarecedora a nossa entrevista. Eu que agradeço. Aproveito, gente, para deixar os contatos da nossa doutora Patrícia Schillinker, alergista e imunologista. Site brasilsemalergia.com.br, o WhatsApp à sua disposição. 21 99954 5632. Adiciona ela e conversa. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso programa. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Combinado? Até amanhã.